Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler un peu plus avec le futur du verbe avoir. Donc, j'espère que vous êtes motivés parce qu'aujourd'hui, on va conjuguer le verbe avoir au futur. J'espère aussi que vous avez passé un excellent week-end et que vous avez plein d'énergie pour travailler un peu sur les verbes. Ok? Bon courage, bon cours et on se dit à tout à l'heure. Dans les vidéos précédentes, je vous ai expliqué le radical de chaque verbe et ses terminaisons. Les terminaisons au futur, elles restent fixes. Ça veut dire qu'elle ne bouge pas pour tous les verbes conjugués au futur. Ce qui change dans la conjugaison au futur, c'est le radical du verbe. Les terminaisons, elles sont fixes. Ok? Donc aujourd'hui, on va connaître le radical du verbe avoir au futur e ses terminaisons. Bom dia a todos e a todas, espero que vocês estejam muito bem, que vocês tenham aproveitado bastante o final de semana de vocês, ao lado das pessoas que vocês mais amam, porque hoje, eu sei que é segunda-feira e segunda-feira não é fácil para ninguém, não é um dia que todo mundo gosta, por isso que é o nome segundo, segundo dia da semana. Então, espero que você esteja bem animadinho, porque nós vamos trabalhar verbos essa semana, porque verbos é muito importante na conjuntura de frases, quando a gente vai formular uma frase, é muito importante trabalhar verbos. Hoje nós vamos trabalhar o verbo avoir, que é o nosso verbo ter, ok? No futuro. Já conhecemos as terminaisões do futuro, que elas são fixas, ela não muda para todos os verbos conjugados no futuro. Elas vão ficar ali fixas, elas não vão se movimentar. O que vai movimentar na conjugação em francês é o radical de cada verbo. Aí sim, eles mudam. As terminaisões no futuro não mudam, ok? Então, grave isso na cabeça. Estão prontos para a aula? Vem comigo. Le verbe avoir, c'est un verbe... Pardon. Le verbe avoir, c'est un verbe qui appartient au troisième groupe des verbes. Et au ton composé, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Ça veut dire qu'il se conjugue avec lui-même au passé composé. J'ai eu. C'est le participe passé do verbe avoir. O verbo avoir é o nosso verbo ter. Eu tenho, você tem... possessões, né? E é um verbo que pertence ao terceiro grupo dos verbos em francês. E no pretérito perfeito, que é o passé composé, ele se conjuga com ele mesmo. J'ai eu. Quando vocês ouviram lerem eu, quer dizer que é o participo passé do verbo ter em francês, ok? Então, vocês aprenderam o participo passé do verbo avoir é eu, ok? Le participe passé, c'est eu. Donc, le participe passé, c'est eu. Quer dizer, eu tive, né? Donc, aujourd'hui, nous allons apprendre à conjuguer le verbe avoir au futur. Vamos conjugá-lo no futuro. Vamos conjugá-lo no futuro. Donc, ici, je vous ai mis le sujet du verbe je, tu, il, elle, on au singulier. Au pluriel, nous, vous, il, elle au pluriel, les sujets du verbe. En français, il existe deux auxiliaires, le verbe avoir et le verbe être. Les deux sont appelés de auxiliaires. Donc, on appelle les deux verbes d'auxiliaire. Em francês, a gente chama o verbo avoir e o verbo ter de auxiliares. Por quê? Eles vão auxiliar os outros verbos a conjugá-lo no pretérito perfeito. No passé composé, nós vamos utilizar esses dois verbos principais, os auxiliares principais, para conjugar no passé composé em francês. Sem eles, não existe conjugação do passé composé, do pretérito perfeito em francês. Então, eles são os principais auxiliares. Em geral,
avoir, le verbe avoir, il s'emploie en général pour la formation des verbes composés, sauf lorsque le verbe est passif. On utilise l'auxiliaire être. Em geral, a gente emprega o verbo avoir para a formação do pretérito perfeito, que é o tom do passé composé em francês. Mas, porém, quando o verbo ele é conjugado num passivo, a gente utiliza o verbo être. Por quê? Exemplo, je suis morte. Eu morri, ok? Por que eu coloquei morte aqui? Porque é feminino. C'est le féminin, ok? Si je suis un homme, je suis mort. Je suis morte sans E à la fin. Je suis morte si je suis une femme, je suis mort si je suis un homme. Donc ici, c'est le masculin. O passé composé, ok? Ici, c'est le passé composé du verbe mourir. Então, vocês viram que os dois são auxiliares para conjugar, em geral, na formação do tempo do passé composé. Le verbe avoir, ele se emprega, le verbe avoir, il s'emploie lors de la conjugaison du verbe en action, ok? Ele se emprega na conjugação dos verbos em ação. Ele age, tem uma ação. J'ai passé, a gente pode conjugar no passado. Em vez de falar je suis passé, eu posso também conjugar je suis passé, mas j'ai passé é uma ação. J'ai parlé é uma ação, né? Por exemplo, j'ai parlé. É o passado do verbo parler, ok? Então, vou utilizar ele no passé composé. J'ai parlé. Então, é um verbo de ação. Eu falei, né? No pretérito perfeito. J'ai parlé. Então, por isso que eu falo, não fala j'ai parlé français. J'ai parlé français porque você está falando eu falei francês. Não é je parlé, é je parle. Então, quando você fala j'ai parlé, você está conjugando o verbo no pretérito perfeito. Eu falei, ok? Por isso que é importante a fonética e falar bem o francês. Agora nós vamos para a parte das terminaisons do futuro. Je vous ai mis les terminaisons futures, ra, o singulier, ron, R-O-N-S pour nous, R-O-Z pour vous, R-O-N-T pour il, elle, o pluriel. Então, essas aqui são as terminaisons. Alguns professores fazem descendências, né? Descendências, professores de português, mas são as terminaisons em francês no futuro, ok? Então, aqui nós estamos conjugando o verbo avoir, o futur. Aprendemos o radical do verbo, as terminaisons do verbo, e agora nós vamos aprender o radical do verbo. É aurait. Então, o radical do verbo avoir é o. Esse é o radical, ok? A terminaison depende. Se c'est je, j'aurai, eu terei. Então, essa é a terminaison. U é o radical do verbo. Re, se c'est je, eu tô falando de mim, eu terei. Terminaison, R-A-I. Radical, A-U. Então, se vocês gravarem isso, vocês não vão ter problema na conjugaison française. Donc, on va conjuguer
Ici, je vous ai mis un apostrophe, porque eu já expliquei que duas vogais juntas não se casam. Les deux voyelles en français, ça ne va pas si vous écrivez je aurais dans un examen en français, ils vont mettre comme faux, ok? Vous n'aurez pas de notes là-dessus. Parce qu'en fait, j'aurais, donc on va mettre un apostrophe. Donc, se je mets j'aurais dessa forma está errado, mas j'aurais dessa forma está correto, ok? Então, duas vogais juntas no sujeito da conjugação, o singulier não se casa. Então, vocês têm que substituir por apóstrofe. J'aurais, tu aurais, il, elle, on aurait, aura, pardon. J'aurais, tu aurais, il, elle aura, on aura, nous aurons, vous aurez, il, elles auront. Lembrando que a fonética do il, ela, auront é a mesma fonética do nous. Preste atenção. Nous aurons, ils auront, elles auront. Por que eu tô falando auront? Porque eu sempre falo nos vídeos que uma consoante seguida de uma vogal, o S tem som de Z. De Z, ok? C'est le Z, ça sonne Z. Dans la phonétique française, on fait une liaison entre une consonne, une voyelle et la consonne S. Et là, la phonétique en Z, le son, ça sort Z. Pardon. Então, o som ele vai sair como um Z, como o nosso Z, ok? Nous avons, nous aurons, vous aurez, ils auront, elles auront. Donc, ici, nous avons conjugué à la forme affirmative. Donc là, nous aurons conjugué à la forme de négation. Donc, négation, c'est non et pas. Ok? Sujet plus non plus verbe conjugué plus pas. Donc, c'est la forme de négation. À la forme négative, sujet plus non plus verbe conjugué plus pas. Je n'aurai pas. Lembrando que eu coloquei a vogal aqui. Um N apóstrofe, porque de não é falso. Não temos como colocar duas vogais juntas na conjugação francesa. Então, a gente elimina uma vogal e substitui ela por apóstrofe. Je n'aurai pas. Tu n'aurais pas. Il, elle, on n'aura pas. Nous n'aurons pas. Vous n'aurez pas. Il, elle, n'auront pas. Lembrando que é a mesma fonética do nous, il, elle, pro verbo avoir, ok? Outros verbos, a fonética é como se fosse do singulier, mas lá, o futur, a conjugaison, a fonética, ela soa a mesma por il, elle, au pluriel, e por nous. Nous n'aurons pas, il, elle, n'auront pas. Lembrando que as últimas consoantes não são pronunciadas. Vous n'aurez pas, ils n'auront pas, elles n'auront pas, nous n'aurons pas. Como é que ficaria? Como eu falaria? Então, vou escrever para vocês com um pouco mais simplificada, fonética, como ela é suada. Só um instante. Então, ficaria n'aurais, je n'aurais pas, tu n'aurais pas, il n'aura pas, elle n'aura pas, on n'aura pas. Lembra do n'aura? Então, a gente fala no il, ela, on, n'aura. N'aura. Como se tivesse um ovo na boca, ok? No tu é n'aurais. O je n'aurais pas. Então, essa é a fonética. Nous n'aurons pas. Vous n'aurez pas. Nous n'aurons pas, vous n'aurez pas, il, elle n'auront pas. Vocês viram que são semelhantes na fonética por nous
e vous o futur, ok? O presente do indicativo já muda bastante. Mas no futuro, por nous, il, ela, nas fonéticas do verbo avoir é a mesma. Nous n'aurons pas, vous n'aurez pas, il, ela n'auront pas, à la forme de négation. À la forme interrogative, le verbe vient en premier, sujet en deuxième, point d'interrogation au troisième. Donc, ficaria j'aurais-je, aurais-tu. À la forme interrogative, le verbe en premier, le sujet en deuxième, le point d'interrogation au troisième. J'aurais-je, aurais-tu, aura-t-il, aura-t-elle, auront-on. O singulier au pluriel, aurons-nous, aurez-vous, auront-ils, auront-elles. Perceberam que no final aqui no singulier, no sujeito il, ela, o pluriel, tem o finalzinho T. O singulier tem um T no meio, porque senão não soa muito bem na fonética francesa. E se vocês não porem um T, ficaria errada a forma d'interrogation. Aurais-je, aurais-tu, aura-t-il, aura-t-elle, aura-t-on. Se nós não colocarmos um T, vai ficar aura-il, aura-elle, aura-on. Então, não soa bem. Então, é por isso que tem um T, não soa bem. Então, tem que ter um T. Se aqui terminou em T, vocês vão ter que colocar um T à la forma interrogativa. Tem que ter um T por il, elle, on, para o sujeito. Então, espero que tenha entendido essa questão de colocar uma consoante à la forma d'interrogation no sujeito do il, elle, on. Eu espero que tenham gostado. Agora vocês sabem como conjugamos na forma afirmativa, na forma negativa e na forma interrogativa de cada verbo em francês. Espero que tenham gostado desse vídeo aula. Desejo a vocês uma excelente semana. Não esqueça de deixar o joinha, o comentário de vocês aqui embaixo. E on se dit à tout bientôt!